Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. E como prometido, a gente vai falar aqui sobre a dupla excepcionalidade. Existem várias duplas excepcionalidades. Existe a dupla excepcionalidade da pessoa com alto QI, superdotação, e dislexia, e descalculia, e Asperger, né, e autismo. Mas existe uma mais comum, que é a dupla excepcionalidade do alto QI com TDAH. E é mais ou menos essa pegada que eu quero trazer aqui, porque é uma das coisas que eu acho que são mais frequentes. E tem muita confusão também acerca dos sintomas, né, do TDAH e de algumas características de uma pessoa com inteligência muito alta. Então, eu quero justamente trazer algumas questões para a gente começar a tentar elucidar um pouco esse problema, porque é um problema bastante complexo e pode ser quase impossível de identificar essa criança ou esse adulto e de diferenciar, né, o que é que essa pessoa tem. Se ela tem um alto QI somente ou um QI muito alto, e aí ocorrem certas características desse alto QI, por exemplo, a baixa inibição latente, que é uma coisa que eu vou comentar depois, que faz com que a atenção desse indivíduo fique meio complicada, né, difícil de manejar, e aí você vai achar que esse indivíduo parece ter TDAH ou tem sintomas de TDAH, quando na verdade é uma característica da alta inteligência. Então eu quero trazer aqui algumas ideias sobre essas duas condições juntas, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e as altas habilidades e superdotação. E para isso eu usei bastante estudos aqui, uma quantidade considerável de papéis aqui lidos, para a gente conseguir delinear isso aí. E é bem difícil entender esses artigos. São artigos bastante cansativos, bastante técnicos, né? Então, vou pedir para você que você me dê um feedback sobre essa aula para a gente entender se isso está ajudando, se a gente está indo no caminho certo. Então, logo depois que você assistir a aula, deixa um comentário aí para a gente sobre como que foi o conteúdo. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um apanhado primeiro, depois eu vou pegar cada estudo aqui e vou dissecar um pouquinho mais eles. Até porque tem bastante coisa, eu não consegui ainda sistematizar tudo isso aí. E, na verdade, acho que nem vou conseguir, porque se eu for ali nas referências, cada referência cita mais referências e tem mais estudos, e aí você sabe como é que é aquela coisa da pessoa que quer, né, masterizar e fazer tudo até o final, a gente não vai acabar nunca. Então, bom, o que é uma dupla excepcionalidade? É a presença de uma excepcionalidade, como, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, e uma outra excepcionalidade, como, por exemplo, um alto QI. Então, dupla excepcionalidade são duas excepcionalidades, né? A gente coloca, para procurar isso em artigos científicos, a gente coloca 2E/LD. Então, se você colocar 2E/LD, por exemplo, no Google Scholar ou em algum tipo de base de dados científicas, você vai encontrar aquilo que a gente chama de twice exceptionality, que é a pessoa com dupla excepcionalidade. Como eu disse, pode ser TDAH, pode ser dislexia, pode ser descalculia, pode ser Asperger, pode ser autismo, pode ser uma depressão, pode ser um TAG, junto com um alto QI. Então a gente vai falar hoje especificamente do componente da atenção e da hiperatividade, da impulsividade. Bom, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tem três tipos, né? O TDAH desatento, o TDAH mais hiperativo, mais impulsivo e o TDAH misto. E aí algumas pessoas que têm altas habilidades de superdotação se identificam muito com várias características, né, de uma pessoa com TDAH. A dificuldade de controlar a atenção, por exemplo, ou a alta impulsividade. Então são características que são presentes nas duas condições, que é a alta habilidade sozinha, isolada, e o TDAH sozinho, isolado. Então veja que o diagnóstico clínico do TDAH, ele se confunde com muitas características que as pessoas que têm altas habilidades de superdotação costumam relatar, sentirem e experienciarem, né? Então, dificuldade de controlar a atenção, dificuldade de conter os impulsos, de inibir os impulsos, uma impulsividade, uma hiperatividade. A hiperatividade, por exemplo, pode ser
confundida com a sobreexcitabilidade psicomotora, né? Como que a gente diferencia isso? A hiperatividade costuma ser quase como se fosse uma ansiedade para não ficar quieto, não consigo ficar quieto. E a sobreexcitabilidade psicomotora é quase como se fosse, assim, eu consigo ficar quieto, mas é muito melhor não ficar. É muito melhor eu correr, é muito melhor eu jogar bola, é muito melhor eu praticar esportes, né? Então, essa é a diferença. Então, o cérebro do TDAH teria uma diferença ali de uma deficiência de funcionamento na maturação dele, né? Então, o TDAH, ele, quando está desenvolvendo o cérebro, né, na infância, na adolescência, o cérebro não desenvolve como deveria. Então, algumas regiões não funcionam como deveriam funcionar. Por exemplo, o núcleo caudado e o córtex pré-frontal, né? E tem alguns estudos falando sobre o núcleo accumbens também, ou núcleo accumbente, como queira, que é uma área que é responsável por recompensa, né? Por manter o comportamento que vai atrás de recompensa funcionando. Então, esse seria o TDAH, ou TDAH. E você pode ter a apresentação mista, né? Que são os dois, o desatento e hiperativo, ou você pode ter uma apresentação isolada, né? Uma pessoa mais hiperativa, né? Não tão desatenta, ou, o que é mais comum, uma pessoa com um perfil mais desatento. Uma das coisas que as pessoas que têm TDAH relatam é que elas têm dificuldade com o controle do tempo, com gerenciamento de várias tarefas, com, né, gerenciamento de várias coisas ao mesmo tempo, ou elas relatam que elas não conseguem fazer alguma coisa se não tiver com uma atividade dopaminérgica junto. Por exemplo, a pessoa faz um trabalho da escola ali, da faculdade, mas ela precisa estar ouvindo música, ou estar ouvindo um podcast junto. Então, geralmente você vê que são pessoas que precisam de estimulação dopaminérgica muito grande, né? E o cérebro do TDAH, então, teria essa dificuldade, teria esse déficit dopaminérgico, principalmente no córtex pré-frontal. Então, você veria menos massa cinzenta nesse cérebro, né? Então, se você fosse fazer um exame de imagem, você veria, em comparação com um cérebro que não tem TDAH, você veria menos massa cinzenta, menos massa cortical. O cérebro do superdotado, você já viu na outra aula, é um cérebro maior, então tem mais atividade no córtex pré-frontal, tem um córtex pré-frontal maior, né? Existe uma poda neural importante na adolescência, né? A gente chama isso de timing. O timing cortical seria quase como se fosse uma afinação de um instrumento. Então, quando essa afinação ela é muito apertada, digamos assim, né? Essa poda, ela quando essa poda não acontece, você pode ter uma questão mais do espectro autista. Então, tem muitas conexões no cérebro, porque ele não ocorreu essa poda. E quando essa poda ocorre demais, você pode ter um processo mais do campo da esquizofrenia. Então, os indivíduos superdotados têm um processo mais longo de maturação pré-frontal, do córtex pré-frontal de pessoas com superdotação, ele demora mais para maturar, então ele tem um tempo de crescimento maior, né, mais longo, e tem um certo atraso nesse desenvolvimento, né? Então, se você pegar uma pessoa com superdotação, assim como se você pegar uma pessoa com TDAH, você vai ver que existe um atraso no desenvolvimento do córtex pré-frontal dos dois grupos. Então, de novo, veja como é difícil diferenciar as duas condições, né? Porque você tem aí, nas duas condições, falta de atenção, possível problemas de gerenciamento de tempo ou dos interesses, né? E você tem também a questão da impulsividade e você tem também a maturação tardia do córtex pré-frontal. Então, você tem vários dessas características que permeiam os dois diagnósticos, né? Algumas características que são relatadas, né, por pais e escola das pessoas que têm só TDAH é que elas têm dificuldade em todos os ambientes, em todos os espaços. Então, um dos critérios para a gente diagnosticar o TDAH é que a pessoa tenha dificuldade em quase tudo que maneja, que diz respeito ao controle de impulso, controle inibitório ou planejamento, né? Então, a pessoa, por exemplo, quando vai assistir um filme, que é uma coisa que não tem nada a ver com
com uma coisa chata e repetitiva, ela vai estar também com uma certa dificuldade de prestar atenção ali. Ou ela vai entrar num hiperfoco muito grande, né? E outra característica que também é presente nos indivíduos com altas habilidades, né? Eles também entram num foco de interesse muito grande e entram no que a gente chama de race to master, né? Como se fosse uma gana por masterizar alguma coisa, uma vontade imensa de finalizar tudo que existe sobre aquele assunto, né? Então, existem algumas similaridades, existem algumas diferenças, né? Na dupla excepcionalidade, você tem, em geral, uma habilidade verbal muito parecida com na superdotação. Então, são pessoas que têm um raciocínio um raciocínio verbal e um raciocínio geral parecido com a pessoa que tem superdotação e altas habilidades sem o TDA. Então, a dupla excepcionalidade tem essa característica de, digamos assim, manter a habilidade verbal, o raciocínio verbal. Então, se você fosse fazer testes neuropsicológicos, por exemplo, seria interessante você solicitar para a pessoa que vai fazer os testes que você medisse a habilidade verbal e o raciocínio de modo geral, não só com testes de QI, por exemplo, não verbais, porque aí você estaria pegando, por exemplo, você estaria fazendo um diagnóstico de duas frentes, né? Você, ao mesmo tempo que faz diagnóstico, se você quer descobrir se você tem dupla excepcionalidade, ao mesmo tempo que você tenta fazer um diagnóstico das disabilities, né? Das tuas dificuldades de aprendizado, você tenta também entender quais são os fatores que despontam, né, de muita habilidade. Então, você tem que fazer esse diagnóstico duplo, né? Você tem que tentar medir aquilo que você é muito bom e aquilo que você é muito ruim. Em geral, as pessoas que têm TDAH, elas baixam só TDAH, elas baixam o score de pontuação, né, de memória de trabalho, de raciocínio, de entendimento, de compreensão de leitura, em todos os domínios. Elas baixam. Em geral, a pessoa só com superdotação, só com altas habilidades, ela aumenta em muitos domínios. Então, se você fosse colocar num gráfico, né, as habilidades de uma pessoa superdotada versus a habilidade de um TDAH, você veria as habilidades do TDAH ali com uma certa distribuição muito parecida, mas abaixo da pessoa que tem superdotação. A pessoa com dupla excepcionalidade, superdotação e TDAH, teria uma apresentação muito mais heterogênea, né? Muito mais diferente entre as habilidades. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem um raciocínio verbal muito, muito alto e uma capacidade matemática muito baixa, muito ruim, né? Menor do que a média, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Então, outra característica da dupla excepcionalidade é a velocidade de processamento de informações, que tende a ser menor do que a pessoa com altas habilidades de superdotação sem o TDA, né? A memória de curto prazo ou a memória de trabalho tende a ser prejudicada também, segundo vários estudos. Depois eu vou entrar nos estudos aqui e vou mostrar para vocês cada um deles. E também a recuperação do processamento auditivo, né? A pessoa às vezes tem dificuldade de trazer para a memória de curto prazo aquilo que ela ouviu, por exemplo. Então, outra característica das pessoas com dupla excepcionalidade é a piora da autoestima, né? O autoconceito dessas pessoas costuma ser muito prejudicado. E aí você entende um problema que é o quê? O problema justamente dessa ideia do underachievement, né? Que é o subaproveitamento, digamos assim, de uma pessoa, né? Você vê, por exemplo, pais ou escola tendo uma alta expectativa em um indivíduo e você vê esse indivíduo não conseguindo suprir essas expectativas devido a alguma deficiência que ele tenha de processamento de memória de trabalho, de velocidade de processamento de informações, ou de desatenção, ou de incapacidade de filtrar estímulos, né? Então você tem um indivíduo que vai ter um desempenho abaixo daquilo que é esperado. E esse esperado é o esperado pela sociedade, pelos pais, pela escola. Então é muito difícil para esse indivíduo, em geral, criar uma autoestima e criar um autoconceito positivo se ele não descobre que ele tem uma alta habilidade cognitiva, uma alta inteligência. Então, problemas de autoestima são muito mais difíceis de serem
propagados e estabelecidos como um problema mais sério, mais grave, numa população que é identificada cedo com altas habilidades, superdotação e TDAH. Então, se você é pai, professor, né, sei lá, você identificar logo, né, atestar logo para o indivíduo que ele tem uma alta inteligência, protege ele dos efeitos ruins da autoestima e do autoconceito negativo que ele tem devido às desabilidades que ele tem ali do TDAH, que são inerentes ao transtorno, mas também, principalmente, dessa expectativa em cima dele, porque as pessoas veem um lado dele que é alguma habilidade que ele tem, e isso desponta, pode despontar muito. Então, pode ser uma habilidade que é muito, muito destacada, muito forte. Então, por exemplo, indivíduos com dupla excepcionalidade tendem a ser muito, muito criativos, tendem a ter uma criatividade muito alta. Então, por exemplo, você vai ver uma pessoa que pode ser encarada como uma pessoa genial, só que ela não consegue desempenhar, ela não consegue entregar resultado, né? Ela não consegue entregar resultado na escola, ela não consegue entregar resultado na faculdade, ela não consegue entregar resultado para ela própria. Então, ela se sente muito frustrada e o autoconceito dela fica muito prejudicado, ela se sente muito não inteligente. Então, por isso que muita gente, né, que tem uma alta inteligência, na verdade, vai dizer que não é inteligente. Eu já recebi diversos textos e depoimentos, né, dos seguidores ali do Instagram falando justamente isso, assim, não me considero inteligente, mas... E aí relata uma série de situações onde as pessoas se abismavam com a capacidade que essas pessoas tinham, né, de, sei lá, memorizar alguma coisa, de entender alguma coisa, de pegar as coisas no ar, de conectar pontos, etc. Mas existe essa expectativa alta e isso é muito, muito, muito estressante emocionalmente para esses indivíduos. E muitas vezes eles são forçados a fazer coisas que eles não têm interesse. Ambos os grupos, né? A pessoa com TDAH e a pessoa com altas habilidades e superdotação, e a pessoa com dupla excepcionalidade também. Bom, processamento e memória de trabalho, então, estão prejudicados, com vários estudos aqui que eu vou mostrar. E às vezes estão tão prejudicados que chega a uma discrepância, assim, por exemplo, de 20 pontos. Por exemplo, você pega uma escala ali de inteligência geral, uma escala de raciocínio verbal, alguma coisa do tipo, e o indivíduo pontua 120 numa escala e 90 em outra. Então, é uma discrepância, às vezes, bem grande, né? Por exemplo, quando tem 2 desvios padrões, né, a gente chama, seria 30 pontos, por exemplo, numa escala de inteligência. Então, pode ser uma pessoa que pode apresentar em 3, 4 áreas um QI, por exemplo, uma inteligência 130, né, um QI 130, que é um QI alto, uma memória de trabalho muito baixa comparada a pessoas com superdotação, quase uma memória de trabalho semelhante a uma pessoa com um QI baixo ou médio, né? Então, em geral, uma coisa que eu notei nesses estudos todos é que vários deles mencionam o seguinte: o diagnóstico de altas habilidades e superdotação e TDAH, ele é muito difícil. É muito difícil você conseguir isolar essas 3 coisas dentro de uma pessoa com altas habilidades, né? O diagnóstico do TDAH em si não é tão complexo. E o diagnóstico de altas habilidades também não é tão difícil, né? É quase que evidente. Você conversa com a pessoa, você consegue sentir, né, o poder de processamento de informação, né, a capacidade, o vocabulário, a profundidade do pensamento, uma série de coisas você capta muito rápido. Mas essas 2 coisas juntas, né, e separar o que é da superdotação, das altas habilidades ou de uma criatividade alta e o que seria um TDAH é um pouquinho mais complicado. Então, o duplamente excepcional, ele tende a ter essas características muito discrepantes. Então, ele tende a ter memórias de curto prazo prejudicada, velocidade de processamento também prejudicada e forças cognitivas muito isoladas. Então, pode ser uma pessoa muito criativa e péssima em matemática. Ou pode ser o contrário, uma pessoa extremamente boa em matemática, mas péssima em leitura, que não consegue ler um livro. Por exemplo, aprende a programar ali sozinho e tal, mas não consegue finalizar um livro. Então, são pessoas que lutam muito em uma área, pelo menos, de aprendizado e não conseguem.
Então, eles têm essa luta em alguma área que faz com que seja muito discrepante tudo aquele potencial que eles apresentam em uma, né, das áreas de conhecimento ou de expertise e outra com um potencial, com uma pontuação muito baixa ou um achievement muito baixo, né, de resultado. Então, ambas as condições, né, o superdotado e a pessoa com dupla excepcionalidade, eles são melhores em raciocínios, né, em testes de raciocínios e em testes de aplicações de problemas do que em coisas mais burocráticas, mais chatas, mais mecânicas, né? Eles são piores em geral em memorização ortográfica, por exemplo, ou em fatos matemáticos, né? Fatos matemáticos são as 4 operações ali, né? Eles são melhores na capacidade de resolver problemas, né? Aplicação de pensamento complexo, de resolução de problemas, de raciocínio, né? Então, em geral, são melhores nisso do que nessas outras habilidades. Então, você vai ver essa diferença principalmente de velocidade de processamento entre a dupla excepcionalidade e a superdotação. Então, se você rodar testes, né, bateria de testes neuropsicológicos ali no superdotado, você vai ver muita pontuação muito alta e uma tendência maior eu fico com as palavras em inglês na cabeça e não consigo falar em português. Uma tendência maior de sucesso acadêmico ou profissional, né? Então, o alto QI, sozinho, isolado, ele é responsável por uma grande parte da predição de sucesso acadêmico, sucesso profissional. E quando você tem o TDAH junto, você baixa essa taxa de sucesso profissional, acadêmico, cognitivo em geral. Você baixa isso. Os estudos falam que o perfil de um TDAH e o perfil de um superdotado com TDAH é muito parecido. Os sintomas são muito parecidos. Então, o perfil cognitivo, né, das dificuldades dessas duas pessoas é parecido. Então, se você conseguisse olhar para esses indivíduos e, né, buscar pela dupla excepcionalidade, provavelmente você encontraria. Esse que é o grande problema. Muitas vezes você não busca isso, né? Muitas vezes você como profissional, ou você como pai, ou você próprio como pessoa que tem alguma questão, você não vai atrás de pesquisar, de buscar informações acerca dessas duas condições, então você não consegue perceber. Mas vários estudos aqui falam que existe sim a possibilidade de você fazer essa diferenciação, apesar dela ser muito, muito, muito complexa, muito difícil e às vezes exige vários profissionais. Então exige, por exemplo, psicólogo, neuropsicólogo e psiquiatra, por exemplo. Então, ou professores ou escola. Em geral, a gente sabe muito sobre uma pessoa que tem TDAH coletando informações de vários lados, né? Coletando informações de professores, de pais, né? E você vai coletando informações de diferentes âmbitos, porque, em geral, as pessoas que têm só TDAH tendem a ter dificuldades em muitas áreas. Tendem a ter, por exemplo, um perfil mais opositor, né? Mais desafiador, no sentido de... A pessoa que tem altas habilidades de superdotação também ela tende a ser mais desafiadora com questão de autoridades, mas não porque ela tem um perfil do contra, né, digamos assim. É porque ela questiona tudo aquilo que não tem sentido. Então, se você coloca regras arbitrárias, essa pessoa ela vai reclamar, ela vai bater de frente. O TDAH tem mais essa coisa de ser opositor por si só, né? De ser mais combativo, né, por natureza. Então tem essa diferença aí. Então ambas as condições podem parecer, frente a tarefas chatas, mecânicas, entediados, né, preguiçosos. E, como eu falei antes, ambas as condições, o TDAH e a dupla excepcionalidade, podem destruir a autoestima do indivíduo por conta disso, né? Porque ele é rotulado como preguiçoso, como indisciplinado. Porém, eu acho que um pouquinho pior quando você tem as altas habilidades junto com o TDAH, porque daí você tem uma compreensão muito ampla do que está acontecendo. Você tem uma compreensão muito ampla daquilo que está acontecendo com você. Você tem uma metacognição muito acelerada, uma profundidade emocional muito grande. Então, eu acho que é pior do ponto de vista do sofrimento, né, psicológico,
porque eu acho que o TDAH isolado, né, uma pessoa só com TDAH sem a alta inteligência, ela não consegue transitar por tantos lugares psicológicos, né, e perceptivos, e então eu acho que em geral tende a ser mais sofrido para a pessoa que tem essa dupla excepcionalidade do que para a pessoa que tem só o TDAH. Mas a alta inteligência pode mascarar os sintomas do TDAH. Então você pode fazer testes com superdotados e com duplos excepcionais e você pode não ver muito claramente o TDAH ali por conta da alta inteligência. Então a alta inteligência tende a mascarar, né, porque a inteligência não está no córtex pré-frontal, ela está no cérebro todo. São várias conexões, são várias ramificações de caminhos neurais que fazem com que um cérebro seja mais potente, né, mais veloz. Então, uma deficiência cortical, né, de massa cortical, por exemplo, como tem no TDAH, ou uma deficiência de funcionamento, né, pré-frontal, ela não é tão identificada numa pessoa com alta inteligência por conta disso, porque o cérebro compensa, digamos assim. A alta inteligência faz a disability, né, a disabilidade, a dificuldade de aprendizagem da pessoa que tem dupla excepcionalidade ficar meio mascarada, então é difícil de ver por conta disso. Então, bom, a pessoa que tem altas habilidades de superdotação, ela vai, então, despontar em vários domínios, né? Então, em geral, vai ter um perfil mais homogêneo de habilidades. Então, você vai ver que vão ser pessoas que vão ter desempenhos, pontuações similares em vários testes. Então, vai ser uma coisa que não vai discrepar tanto. Vai ter uma pontuação 120, outra 115, outra 125, outra 130, mas não uma 90 e uma 130, como, por exemplo, uma pessoa com dupla excepcionalidade. Então, essas pessoas com dupla excepcionalidade, elas têm menos performance em testes de velocidade, como eu falei, de processamento. Testes, então, que você mede o tempo, elas tendem a se sair piores do que as pessoas só com superdotação, e a pontuação de QI delas tende a baixar, porque quando você pega, né, baterias de testes, assim, você calcula muitas vezes várias dimensões e você faz um cálculo. E você ter uma nota ali, uma mensuração muito baixa faz com que o geral caia um pouquinho. Então você vai ter um QI geral menor nessas pessoas devido a essas discrepâncias que são habilidades baixas que elas têm, né? Essas dificuldades de aprendizado que elas enfrentam, que vai baixar o QI geral delas, né? Então, TDAH, recapitulando, tem mais dificuldades globais em vários domínios. Dupla excepcionalidade tem mais dificuldades, um perfil mais heterogêneo de habilidades cognitivas. E é bem difícil porque você não tem um padrão de indivíduo para indivíduo, né? Você não consegue pegar 30 indivíduos duplamente excepcionais, retirar deles um padrão e conseguir sair diagnosticando. É muito mais difícil fazer isso do que como, por exemplo, com um perfil de superdotados, né? O Ranzulli, por exemplo, define a superdotação como uma alta motivação, uma alta habilidade em um domínio ou outro e uma alta criatividade. Então é fácil identificar essas três coisas numa criança, no adolescente e no adulto. Mas essas questões aqui da dificuldade da dupla excepcionalidade não são tão visíveis de forma rápida. Então, nos testes ali que eles conduziram, nos estudos, vários deles mencionam isso, que existe uma semelhança entre o TDAH e a pessoa com alto QI e TDAH, existe uma semelhança de sintomas, porém não existe um perfil cognitivo desses indivíduos, e isso dificulta muito a identificação. Então, você vai ver um indivíduo com matemática lá em cima, raciocínio verbal lá embaixo, o outro indivíduo com raciocínio verbal lá em cima, e velocidade de processamento lá embaixo. Então, é uma loucura, é um caos. Realmente, os gráficos ali, você vê que é uma bagunça. Esse perfil cognitivo é muito, muito discrepante mesmo. Então, é muito bagunçado e por isso é difícil você olhar e analisar e conseguir pegar, né? Então, a pessoa com dupla excepcionalidade tende a despontar muito em alguma área ou duas e ter uma dificuldade muito grande em uma ou duas áreas. E a pessoa com superdotação só, sem dificuldade de aprendizagem nenhuma, tende a despontar em muitas áreas. Então, essas são
Esses são todos indícios, né? Claro que uma avaliação não vai se basear só nesse vídeo aqui. A pessoa com superdotação também consegue manter mais a atenção por longos períodos, né? Consegue gerenciar mais a atenção dela por longos períodos. Porém, ela não consegue gerenciar o interesse dela, né? Você já sabe que o interesse ele não é negociável, então a pessoa tem que sim buscar ir atrás dos interesses. Mas quando ela consegue alinhar algumas questões, né, emocionais, cognitivas e práticas, ela consegue ficar muito focada e tem um comportamento que a gente chama de goal-directed behavior, né? Comportamento dirigido a objetivos. Então, essas pessoas que têm só a superdotação tendem a ter mais facilidade em fazer esse comportamento mais focado e dirigido a algum objetivo. As pessoas que têm dupla excepcionalidade tendem a ter dificuldade também nessa área, né? De se organizar emocionalmente e psicologicamente para ir atrás de algum objetivo do ponto de vista emocional ou do ponto de vista comportamental. Superdotado, né, só superdotação sem o TDAH, então tende a ter também esse race to master, que a gente chama, que é essa urgência por masterizar, uma urgência por ficar muito bom em alguma coisa, né? Existe uma coisa semelhante no TDAH que é uma busca por desafio, mas tem muito mais a ver com a baixa dopamina, então aquilo que é desafiador tende a ser mais dopaminérgico e tende a ser mais engajante, então tende a fazer com que eu consiga fazer as coisas, né? A coisa da superdotação é muito mais assim, eu quero acabar com tudo, eu quero fazer muito bem feito, eu quero destrinchar tudo, né? Tem mais a ver com isso. As pessoas com superdotação às vezes podem apresentar problemas, por exemplo, na escola, por conta do tédio, do baixo desafio das atividades, da simples memorização de coisas ou da mera repetição de conhecimentos e da falta de engajamento que eles têm com aquilo ali, a falta de sentido que aquilo tudo tem. Então, eles podem ter problemas em casa, na escola, por exemplo, mas não ter problemas em casa, problemas de aprendizagem. Então, podem ser indivíduos que têm notas ruins na escola, mas eles estudam em casa e aprendem bem. E aprendem fácil, e aprendem rápido, etc. Mas na escola não se dão muito bem por conta do ambiente escolar e de como esse ambiente escolar castra a busca de aprendizagem e a motivação, principalmente deles, né? Então, essa é uma característica das pessoas com a superdotação sem o TDA. Então, elas têm um pouco mais de facilidade no comportamento, no controle inibitório, né? São pessoas que têm menos impulsividade do que uma pessoa com superdotação e TDAH. Elas desafiam a autoridade, sim, mas é um desafio que tem muito mais a ver com o sentido daquele comando que foi dado, ou se aquela pessoa está naquela posição porque merece, por exemplo, do que com uma oposição por si só. Tendem a ficar mais entediados por falta de curiosidade ou estímulo, né, e não por conta de uma dificuldade de prestar atenção. Então, o superdotado, quando ele consegue se engajar, se interessar, ele tem esse período de hiperfoco, de concentração, e ele consegue aprender. Então, a concentração e o hiperfoco e a aprendizagem estão muito relacionadas com o apego emocional, o interesse, né? E às vezes o TDAH pode estar interessado em alguma coisa e não conseguir aprender, né? A pessoa só com TDAH pode estar muito interessada em alguma coisa e não conseguir aprender. E a pessoa com dupla excepcionalidade pode estar interessada em alguma coisa, está querendo muito aprender e essa motivação vai embora muito rápido. Esse comportamento de race to master, né, do superdotado tem a ver com uma conexão maior entre o córtex e os gânglios da base, uma conexão mais forte ali. Então, isso tem uma relação com esse comportamento de hipermotivação para masterizar. Tem também uma conexão maior do núcleo incumbente com o cerebelo estriado límbico. Então, é também uma estrutura que ajuda esse comportamento hipermotivado da pessoa com superdotação. Então, a poda neural na adolescência do superdotado, ela ocorre, né, ocorre de uma forma correta. Ele tem uma fase muito longa de amadurecimento cortical, assim como a pessoa que tem TDAH, só que ele tem uma aceleração muito precoce na espessura do córtex. Então, o córtex começa a ficar mais grosso, né? A massa cortical cinzenta começa a ficar mais grossa muito rápido, né? E, às vezes, esse indivíduo vai ter aquilo que a gente chama de baixa inibição latente, que é o quê? A incapacidade de indiscriminar estímulos
irrelevantes de estímulos relevantes. Então, baseado na tua história, quando você vai fazer qualquer coisa, você sabe que uma coisa é importante ou não é tão importante baseado naquilo que você já aprendeu, né? Isso que a gente chama de inibição latente. Então, quanto mais o indivíduo é inteligente, menos ele tende a ter essa baixa inibição latente, e isso está associado também com a criatividade. Então, quanto mais inteligente o indivíduo é, menos inibição latente ele tem, então, portanto, mais confuso para ele tende a ser as coisas, parece que tudo é importante às vezes, parece que ele não consegue classificar as coisas, e isso parece muito com o TDA. Isso parece muito com a dificuldade que o TDA tem de se organizar e de planejar. Mas é uma dificuldade de discriminar a importância das coisas, de discriminar estímulos relevantes e irrelevantes. Não é uma dificuldade de... uma dificuldade de planejamento, organização e intenção e performance, né? O TDA é um transtorno que tem muito a ver com a intenção e a performance. Muitas vezes a pessoa quer muito, mas não consegue implementar as coisas, né? Ou às vezes ela nem quer. Eu já atendi muitas pessoas com TDAH que tinham uma falta desse movimento motivacional para ir atrás das coisas, né? Então a pessoa só com superdotação tende a ter mais facilidade com o adiamento das gratificações. A pessoa com TDA tende a ter muita dificuldade com isso, e a pessoa com dupla excepcionalidade tem também uma dificuldade com isso, mas não é tão grande quanto a pessoa só com TDA. Então a inteligência dá uma compensada nisso, mas a pessoa tende ambos, os três grupos têm esse problema de adiar gratificações. Porém, o superdotado puro, digamos assim, sem o TDA, ele tem uma facilidade bem maior do que os outros dois grupos. Então, a pessoa só com superdotação, ela tem uma autorregulação maior, emocional e cognitiva, ela tem mais inibição comportamental. Então, você vai ver crianças, né, com comportamento mais hiperativo, por exemplo, com dupla excepcionalidade, muito mais hiperativo, muito mais problema na escola, muito mais problema de briga, de confusão, por exemplo, do que um superdotado. O superdotado pode ter um monte de problemas, mas pode estar tudo dentro da cabeça dele, e para fora esses problemas não saem, esse comportamento não sai para fora da cabeça dele, né? Então, tende a ter também mais controle de atenção, superdotado, né, sem o TDA. Tenha uma velocidade de processamento de informações maior, né, medido por testes, uma memória de trabalho maior também, e tende a ter mais funcionamento cognitivo e comportamental no trabalho, na escola. Então, tende a ser uma pessoa que atinge mais resultados ao longo da vida. Então, se você começa a perceber discrepâncias grandes em habilidades, né? Grandes habilidades em algumas áreas e grandes desabilidades em outras áreas, você começa a ficar um pouco atento e você começa a olhar para isso com carinho. Se você começa a perceber que você tem um padrão de atingir várias coisas em vários domínios, aí você fica mais tranquilo com relação à dupla excepcionalidade e foca mais nas investigações acerca da superdotação e das altas habilidades em si e dos problemas que isso acarreta, como, por exemplo, a baixa inibição latente, que eu vou comentar depois aqui, que é uma coisa que é vivida como incômoda, né? Apesar de ser uma característica que dá fruto à criatividade, ela é vivida como uma coisa extremamente chata e incômoda pela maioria das pessoas que têm alto QI ou alta criatividade. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho em cada um dos estudos, dando um breve resumo aqui sobre cada um deles. Esse aqui é um estudo de 2020 que tentou identificar as características dos estudantes com dupla excepcionalidade. Aqui ele vai dizer, né, que os estudantes têm um raciocínio verbal e espacial que é bem similar aos seus pares com superdotação, mas sem a dupla excepcionalidade. Então, demonstram forças, né, no raciocínio verbal e nas habilidades espaciais, que não são prejudicadas pelo TDA, digamos assim. E, por outro lado, os estudantes que têm algum problema de aprendizagem, junto com as outras habilidades, tendem a ter um processamento auditivo menor, uma memória de longo prazo menor, né, capacidade de lembrar de coisas de longo prazo menor, e a memória de trabalho menor também. Então,
essa memória de longo prazo, essa memória de curto prazo e essa velocidade de processamento, ela é associada com maior desempenho cognitivo em vários testes. Então, é uma das coisas que se usa para medir, né, as altas habilidades e a superdotação, porque em vários testes isso mede o sucesso, né, a velocidade de processamento e a memória de trabalho. Então, algumas dificuldades da pessoa com dupla excepcionalidade podem ser também pior memorização, a pior desempenho de velocidade, e isso pode acontecer, por exemplo, na fala, no reconhecimento de palavras, ou, como eu disse antes, nos fatos matemáticos. A pessoa com superdotação somente, por exemplo, então, pode exceder muito os padrões de desempenho em vários âmbitos, né, sem muita discrepância entre as habilidades. Existe uma discrepância, mas ela não é tão grande. Então, esse estudo aqui ele vai estabelecer uma série de critérios para você identificar, né, as pessoas com dupla excepcionalidade. E ele vai dizer justamente que um dos critérios é essa dupla mensuração. A mensuração das capacidades, né, e a evidência de discrepâncias muito grande entre essas habilidades e alguma deficiência de aprendizado muito acentuada. Então, são esses dois critérios que usa ali no estudo. É, na verdade, um modelo, né? Ela propõe um modelo nesse estudo para você identificar essas pessoas com dupla excepcionalidade. Nesse estudo aqui, na população que ela pegou desse estudo, mais ou menos 12% dos estudantes identificados com altas habilidades e superdotação apresentaram esses critérios para fechar esse diagnóstico dela aí de dupla excepcionalidade. Bem que ela, pelos critérios que ela adotou aqui, o QI 120+, ela pegou quase 20% da população do estudo dela, que mais ou menos 3.800 pessoas, com os critérios atendidos para serem enquadrados com altas habilidades e superdotação, segundo o critério que ela usou, que é o QI mais de 120, né? Então, nesse estudo, ela conclui, né, que o modelo S que ela constrói ele é válido para você identificar essa população, e ela coloca ali que o principal ponto é o baixo processamento, né, na velocidade do processamento, e as habilidades de raciocínio e verbais que são, digamos assim, são mais protegidas, né? Você vê, então, pessoas com dupla excepcionalidade podem ter capacidade de raciocínio e capacidade de pensamento abstrato e capacidade de raciocínio verbal semelhantes a pessoas com altas habilidades e superdotação sem o TDAH. Outro estudo aqui, esse aqui, é uma revisão sistemática, né, uma revisão de 2022, que também tentou encontrar os padrões, né, de emocionais, cognitivos das pessoas com dupla excepcionalidade. Então aqui ele vai dizer que a pessoa que tem a dupla excepcionalidade, a superdotação mais TDAH, são descritos como indivíduos com uma dificuldade socioemocional bem maior do que a pessoa com superdotação, autoestima menor, o autoconceito muito mais negativo e uma oscilação maior entre momentos de concentração com momentos de atenção difusa e uma tendência a mascarar essas suas dificuldades de aprendizado, né, com o alto QI. Também apresentam uma rejeição social pelos pares, uma intolerância à frustração e uma dificuldade de completar tarefas e seguir regras e instruções, né, que são coisas que você vê na população com TDAH. TDAH tem essa dificuldade de, por exemplo, pegar um manual, você seguir esse manual para fazer alguma coisa. É muito chato, é muito torturante, então eu vou tentar fazer do meu jeito, vou tentar fazer de um jeito desafiador. E às vezes não vai conseguir, porque a melhor forma seria ler o manual, né, e fazer conforme alguém já viu que dá para fazer, né. Os resultados de alguns estudos aqui mencionados também indicam que a pessoa que tem o TDAH junto, né, com a superdotação, tem menos scores de satisfação com a própria vida e fala também que o diagnóstico precoce tende a mitigar bastante isso. Então, se você é pai, professor,
quando você pega uma pessoa com TDA ou com dupla excepcionalidade e identifica ela rápido, ela vai conseguir lidar com isso muito melhor do que se você descobre com 40, 50 anos esses problemas. Aí você já tem uma autoestima, uma identidade consolidada, um autoconceito muito firme, muito estável, muito duro, né? Muitas vezes pro lado ruim. Então é muito difícil, né, distinguir, porque o tédio e a falta de estímulo para o superdotado fazem com que ele se comporte quase como que se tivesse um TDAH. Então, participantes de vários estudos aqui relatam que praticar esportes ou ir atrás de atividades criativas melhorava muito na regulação do estresse, melhorava muito na regulação das emoções, do estresse de não ter o desafio, de não ter, né, o interesse sendo perseguido, né? Alguns estudos aqui também dentro dessa revisão apontaram uma sobressalência da sobreexcitabilidade imaginativa nas pessoas com a dupla excepcionalidade. Então, lembra, as sobreexcitabilidades, né, essa psicomotora, a imaginativa, a cognitiva são 5. E a imaginativa foi a que teve mais relação com as pessoas que têm as escalas, os índices, né, pontuando mais nas escalas de TDAH. Então, sintomas de TDAH são mais ligados com pessoas mais imaginativas, né? Mais criativas e mais com perfil mais de sobreestabilidade imaginativa, de ficar fantasiando, né? Imaginando mundos. Que também ele fala que os indivíduos com superdotação, altas habilidades, tendem a ser menos desatenciosos do que os seus pares com só TDAH, e do que os seus pares com TDAH e superdotação, especialmente nesse ponto, né, da hiperatividade e da impulsividade. Então, a pessoa que tem a dupla excepcionalidade vai apresentar essa hiperatividade e essa impulsividade junto com as sobreestabilidades, por exemplo, ou junto com a alta inteligência. Um outro estudo aqui, de 2013, apontou que uma memória de trabalho ruim, baixa, tende a estar mais associada com uma grande criatividade. Então, estudantes com o TDAH apresentavam, em geral, uma memória de trabalho menor e um grande potencial criativo, né, do que os estudantes sem TDA. Então, o traço da criatividade, né, tá, segundo esse estudo aqui de 2013, ligado com o traço também dos sintomas das altas habilidades, da criatividade, tá, o traço da criatividade está ligado com o sintoma do déficit de atenção. Um estudo aqui de 2017, ele encontrou os scores, né, de inteligência maior estavam mais ligados a menores problemas de atenção, menos problemas de hiperatividade, menos problemas de impulsividade, e diz que os problemas atencionais são os maiores preditores para o baixo desempenho escolar e a inabilidade de atingir algum tipo de meta ou processo. Então, na discussão aqui, eles falam que esses indivíduos com altas habilidades de superdotação e TDAH tendem a aparecer para os pares como mais imaturos, mais chatos, né? Mais incomodativos, mais temperamentais, mais imprevisíveis, e isso leva a um certo grau de rejeição social, né? Isso leva a um certo bullying às vezes. Consequência daí leva a uma dificuldade de relacionamentos interpessoais. Aqui um outro estudo de 2006, nessa mesma revisão, fala que as pessoas com alta habilidade e TDAH tendem a ter um switch maior de momentos concentrados com atenção difusa e mais problemas socioemocionais, como imaturidade, intolerância à falha e dificuldade de completar tarefas e seguir instruções. Esse mesmo estudo de 2016 diz que os superdotados tendem a apresentar maior controle atencional e um nível de produtividade e energia maior, né, um comportamento direcionado a objetivos maior, uma autoaceitação maior e criatividade e pensamento, né, um daydreaming, né, um pensamento divagante também, e um desenvolvimento moral avançado. Então, esse é um ponto bem importante. O superdotado tende a ter uma percepção moral muito avançada, muito aguçada. As pessoas com o TDAH somente, então, tendem a apresentar mais dificuldades de manter a atenção, mais dificuldades de manter a persistência
ao longo do tempo, problemas de dificuldade e baixa performance acadêmica, né? E aí ele fala aqui que para você fazer uma identificação seria necessário uma equipe multidisciplinar, né, por conta da dificuldade que isso é. E fala da importância também do suporte das famílias e das pessoas e da escola na criação de laços, né, dessas pessoas com todas essas características aí, e que muito do sucesso acadêmico e escolar dessas pessoas depende do ambiente educacional apropriado. Qual que é esse ambiente? Um ambiente que entende quais são os talentos dessas pessoas, né? E investe nesses talentos e nesses interesses, leva em conta esses interesses e, ao mesmo tempo, entende essa assincronia de desenvolvimento que eles têm, né? Entende que, por exemplo, a maturidade emocional deles vai ser atrasada e, por conta disso, as entregas, as datas, todos esses processos tendem a ser prejudicados. Então, uma escola extremamente tradicional, que atende muito bem um estudante com o QI médio, por exemplo, não vai atender ambos, né? O superdotado, porque às vezes vai deixar ele sem estímulo e sem desafio, e a pessoa duplamente excepcional, porque vai entender ele como um flat, vai encarar ele como tendo habilidades, né, todas iguais, e vai cobrar dele tudo igual. E ele vai ter um desempenho muito baixo, por exemplo, numa questão de velocidade de processamento, de memória de trabalho, né, de gerenciamento de tarefas ao mesmo tempo. E aí não vai conseguir entregar, às vezes, a tarefa, ou não vai conseguir se organizar para fazer as coisas. E isso acaba prejudicando bastante. Então, manter um ambiente educacional, familiar, né, que entenda o desenvolvimento dessas pessoas como mais lento, né? O desenvolvimento do superdotado é mais lento e o desenvolvimento da pessoa duplamente excepcional vai ser mais lento ainda. Mas muitas vezes essa pessoa com dupla excepcionalidade vai ter realmente uma área de muita habilidade, vai ter um potencial muito grande em alguma área, né? Muito grande mesmo. Outro estudo aqui, de 2014, esse estudo aqui fala das as concepções erradas acerca da superdotação no diagnóstico do TDAH e outros distúrbios. Então, é um estudo que fala bastante sobre erros de diagnósticos, né, de uma pessoa superdotada com outras coisas. Vai falar da memória de trabalho, né, do baixo processamento, a habilidade de inibir respostas, né, organização e planejamento também, a dificuldade dessas pessoas com TDAH e superdotação. Também vai falar dessa hipótese, né, do mascaramento do TDAH por conta dessa alta inteligência. Vai falar, por exemplo, que essa criança com os sintomas do TDAH vai passar muito tempo fazendo atividades autosselecionadas com um grande interesse e uma grande estimulação. Isso pode mascarar, né? Os parentes, os pais não podem não ver o TDAH por conta disso, porque a criança consegue ficar várias horas ali envolvida naquelas coisas, mas são coisas que são muito bem selecionadas e que ela tem muito interesse. Então, os superdotados com TDAH também podem focar muito tempo em material que é altamente estimulante, material novo e material que tem uma relevância muito pessoal e emocional. Eles podem ter performances erráticas em tarefas, em algumas tarefas que eles podem ter performances erráticas em tarefas que saem desses domínios. E eles podem também ficar hiperfocados nessas tarefas que eles escolhem por grandes horas, por muitas horas, né? Bom, esse aqui não tem tanta coisa interessante para nós. É mais isso. Esse aqui é um estudo que fala da possibilidade do alto QI mascarar o diagnóstico do TDAH, né, por conta dessa compensação de déficits de função executiva, e vai dizer, né, justamente isso, que essas pessoas que têm a inteligência mais alta tendem a ter essa compensação, essa hipótese compensatória, né, que eles chamam, que o QI mais alto com o TDAH acaba sendo mascarado pelo QI mais alto, e aí as pessoas não conseguem perceber o baixo desempenho intelectual causado pelo TDAH em alguma área por conta de darem o seu jeito ali, digamos, principalmente na fase adulta. São indivíduos que vão
mascarar isso e vão conseguir lidar com isso, de certa forma, do seu jeito ali. Então vai ser difícil de você pegar o TDAH dentro dessa configuração por conta da autointeligência. Então ele vai dizer aqui nesse estudo que justamente essa hipótese compensativa, né, creative compensation que eles falam, né, que a pessoa com alta inteligência vai de forma criativa compensar as falhas na função executiva que ela tem. Então ela se comprova, segundo esse estudo aqui, essa hipótese, eles defendem essa hipótese, na verdade. Então, em resumo, esse estudo basicamente diz que é possível mascarar os sintomas do TDA por conta da alta inteligência. Isso é um debate que tem em vários artigos, né? Se pode ou não ter a possibilidade de um diagnóstico errado por conta dessas características. Esse outro estudo aqui também fala a mesma coisa. Fala dessa possibilidade de semelhança entre os comportamentos impulsivos, né, entediados ali, a questão da sobreestabilidade imaginativa e a questão, né, do daydreaming, das duas características. Então esse estudo aqui vai comprovar a tese de que é difícil fazer essa diferenciação dessas duas características. Esse outro estudo de 2020 aqui também fala dessas 3 hipóteses, dessa hipótese, a hipótese compensatória, de uma outra hipótese que é a hipótese da mímica, que a autointeligência imitaria alguns sintomas de TDA, mas eles defendem no estudo aqui que, na verdade, essa hipótese compensatória é a mais parecida com os resultados que eles conseguiram coletar. Esse outro estudo aqui, um estudo de 2013, que é bem legal também, fala sobre a neurobiologia, né, estudo neurocognitivo da dupla excepcionalidade. Aí ele vai dar aqui, tem uma parte bem interessante aqui, que ele vai dar a neurologia da superdotação e o papel do córtex, dos gânglios basais e do cerebelo. Esse estudo aqui vai falar, por exemplo, que tem um estudo de Fraser e colegas de 2002, que as pessoas com TDAH, só TDAH, elas tendem a ter uma pontuação 9 pontos menor nos scores de QI do que as pessoas sem o diagnóstico. Então, por conta da dificuldade, tende a cair o desempenho cognitivo nos testes, né? Então, esse estudo aqui, nessa parte aqui, vai falar, essa parte aqui da neurobiologia da superdotação, vai falar da aceleração e da prolongada fase de incremento cortical, culminando numa vigorosa afinação, né, da adolescência dos padrões e dinâmicas do córtex pré-frontal nas pessoas com superdotação. Então ele vai falar aqui, um afinamento muito excessivo foi associado com desordens como esquizofrenia e um baixo afinamento, digamos assim, associado mais com o TDAH. Então o padrão de desenvolvimento cortical do lobo pré-frontal lento é encontrado em ambas as características, né, do pessoa com alta inteligência e a pessoa com TDAH também. Então isso tem a ver com a criatividade dessas pessoas, né, esse desenvolvimento mais lento leva a uma maior criatividade e há um possível problema de habilidades sociais, né. Então, característica dessas duas populações é um certo desconectar com os outros, né, uma dificuldade de se conectar. O TDAH por conta, né, muitas vezes do bullying ou da dificuldade ou da vergonha de não conseguir aprender alguma coisa, de não conseguir fazer alguma coisa, a pessoa duplamente excepcional também. E o superdotado por conta dessa desconexão de não conseguir habitar o mesmo mundo do outro. Então aqui ele vai explicar também um pouco do papel do núcleo accumbente nessa questão do race to master, né, do superdotado. Vai falar ali do córtex e da ligação do córtex e dos gânglios basais, como também importante para essa supermotivação do superdotado e para essa força, né, hipermotivacional também o papel do cerebelo com o circuito límbico estriado. O cerebelo ele é um lugar que tem muito neurônio, né? Tem 80 e poucos % dos neurônios do cérebro estão ali no cerebelo. E o cerebelo é um mecanismo de tentativa e erro
importante, assim, ele automatiza muitas coisas. Então, você tem o papel do cerebelo como quase como se fosse um mecanismo de aprendizagem antecipatória, né? Então, ele acelera a informação construindo modelos, né, para basear a antecipação em vez de processamento sensorial direto com base em feedback. Então, ele antecipa coisas em vez de você fazer o processamento e fazer o feedback para depois ter o comportamento. Então, se você tem um cerebelo com maior atividade ou com uma conexão maior, né, do cerebelo ali com esse estriado límbico, você teria mais processamento desse tipo de atividade antecipatória. E aqui ele fala uma coisa interessante, que as pessoas que têm superdotação, elas conseguem perceber problemas mais rápido e intuitivamente propor soluções. E as pessoas com superdotação e TDAH podem não conseguir transmitir essa informação, né, de traduzir essa informação para um comportamento que seja uma resposta a isso de uma forma efetiva. Então, pode ter uma falha ali em programas de intenções que eles falam do cérebro, que é o que fazer, o que não fazer, quando começar a fazer, quando parar de fazer, né? Então, problemas de quando não agir são manifestados em problemas de impulsividade. Problemas de não sei quando parar são manifestados em problemas de comportamento mal adaptativo. Então, esse desenvolvimento mais lento das áreas pré-frontais nas crianças com TDAH e com alto QI, ele está relacionado com essa questão de não saber quando agir, né, procrastinação, não saber quando parar, né, a falta de persistência, a falta de iniciação da tarefa. Então, o córtex pré-frontal demora mais para maturar em ambos os cenários, pessoa com alto QI e pessoa com superdotação. E a pessoa com o alto QI vai ter um aumentinho ali nas funções executivas que vai compensar tudo isso e vai mascarar um pouco. Então, ele vai falar que esse problema em inibir comportamentos quando o ambiente demanda uma mudança é uma característica neurobiológica semelhante no TDAH e no superdotado, né? Então, no TDAH, por exemplo, nessa questão de não conseguir agir, no superdotado, por exemplo, essa questão de não conseguir parar de fazer uma coisa que está muito interessante. Esse seria isso. Esse estudo aqui é um estudo do Jordan Peterson e de alguns colegas que fala da baixa inibição latente. Então, ele vai associar a baixa inibição latente, que é essa incapacidade de indiscriminar estímulos irrelevantes de estímulos relevantes, com a alta criatividade e com a alta inteligência. E quando a alta inteligência está associada com a baixa inibição latente, quando a criatividade está associada... a criatividade está sempre associada com a baixa inibição latente, mas quando a alta inteligência está associada com isso, ou seja, quando você tem um indivíduo altamente inteligente e criativo, altamente inteligente e com essa inibição latente, você tende a ter mais perfil de achievement, você tende a ter um perfil de uma pessoa com mais probabilidade de ter sucesso em algum determinado campo criativo ou empreendedor, por exemplo, ou acadêmico. Então ele vai falar ali que as pessoas altamente criativas não pré-categorizam os estímulos da mesma forma que as pessoas não tão criativas. Então elas não têm um afinamento de um mecanismo de filtro, digamos assim, que limita as associações que são relevantes das associações que não são tão relevantes assim. Então isso é uma característica que está em alguns estudos relacionada com a esquizofrenia, com transtornos psicóticos e também com alto QI. Bom, esse aqui não é tão interessante para nós agora, porque a gente não vai falar sobre isso, mas você vê aqui, né, a pessoa com baixa inibição latente aqui e o perfil de deixa eu ver o que é isso aqui. Questionário de Creative Achievement Questionnaire. É um questionário que eles fizeram de atingimento, digamos assim, de tarefas criativas, né? Quantos indivíduos conseguiram realizar de tarefas criativas, né? Compor uma música, né? Apresentar, publicar um livro, sei lá, várias. Tem um questionário que eles fizeram de várias, né? Desde você
pensar numa música nova até você publicar um disco e vender. Tem um questionário de vários níveis de achievement criativo ou empreendedor. E aí você vê que as pessoas com o low, né, low CAC significa que a baixa inibição latente tem um atingimento criativo e acadêmico e empreendedor bem maior. Então as pessoas altamente criativas parecem ser privilegiadas em acessar um grande inventário de estímulos não filtrados durante um processamento anterior. Então recombinam ideias de uma forma mais rica por conta de não ter esse filtro tão ativo. Então, isso pode ser muito confundido com um TDAH, né? Um transtorno de déficit de atenção. E é muito, na verdade, as pessoas se assustam quando descobrem que existe essa baixa inibição latente, porque nunca viram falar disso e se identificam muitas vezes. Esse outro estudo aqui confirma a hipótese discute, na verdade, a hipótese do baixo diagnóstico de superdotação em TDAH, mas é um estudo que tem um monte de coisa que a gente já falou em outros aqui. Esse aqui é um outro estudo para quem quer saber um pouco mais das funções anatômicas do TDAH. Ele vai falar aqui várias áreas do cérebro e quais são as diferenças, mas não vou abordar isso agora porque a gente não está falando especificamente do TDAH. E esse estudo aqui discute a possibilidade de existir uma relação entre funções executivas e inteligência, né? Discute se existe uma relação entre essas duas coisas. Essa é uma grande questão que eu quero também abordar aqui e responder aqui no curso, porque existem alguns pesquisadores dentro desse campo, né, da inteligência e da psicometria que falam que as funções executivas e a inteligência são a mesma coisa, que não existe diferença entre esses dois construtos. E existem outros artigos e outros estudos e outros pesquisadores falando o contrário, né? Por exemplo, esse estudo é um estudo que fala que não há uma relação clara entre inteligência e funções executivas, que você consegue mensurar pessoas com muita inteligência e com funções executivas, com habilidades de controle ou de alguma coisa assim, em uma área e não em outras. Então, se as pessoas fossem inteligentes e isso se traduzisse em funções executivas por si só, você não teria essa discrepância em algumas áreas de algumas pessoas. Por outro lado, também você vê que não é uma questão de uma coisa que não tem nada a ver. Você vê que as funções executivas, elas estão mais presentes em pessoas mais inteligentes, né? Então, tem muita gente que fala, por exemplo, que o superdotado tem uma falha nas funções executivas. Não é isso que eu tenho visto nos estudos. O que eu tenho visto nos estudos é que a maioria dos superdotados tem mais controle cognitivo, tem mais memória de trabalho, tem mais velocidade de processamento, e isso seriam as funções executivas. Então, esse é um dos motivos pelos quais alguns pesquisadores dizem que esse construto das funções executivas, na verdade, não existe, porque a gente está sempre medindo o QI. Então, se a gente está medindo o QI, que é uma coisa que já existe, a gente não deveria estar falando em funções executivas, a gente deveria estar, sim, falando em QI e aumentando as pesquisas desse construto, esclarecendo melhor ele e tal, e não inventando um outro que explica a mesma coisa de forma diferente e que, na verdade, não teria validade por conta disso. Mas alguns estudos falam que, como por exemplo esse, que existe uma incapacidade de você pegar essas duas variáveis, inteligência e funções executivas, e juntar elas. Em algumas situações isso não dá para fazer. Então a gente viu aqui as principais características de uma pessoa com dupla excepcionalidade, né, relacionado ao TDA, né, e a superdotação, as altas habilidades. E eu queria fazer um pedido, se você gostou dessa aula, comentar aqui embaixo o que você gostou, o que você achou interessante, as suas dúvidas, questões. Vou tentar colocar para vocês o mais breve possível quais são os estudos aqui que foram usados para fazer essa aula. E a gente pode fazer algum outro vídeo para responder dúvidas de vocês sobre esse tema, se for necessário. E se for interessante também, a gente pode fazer outros vídeos sobre outras duplas excepcionalidades, como, por exemplo, superdotação e transtornos mais para o lado do espectro autista. Se vocês acharem interessantes e quiserem aprender sobre isso, coloque aí nos comentários, coloque aí o que você quer aprender
e coloca o feedback sobre a aula. Isso é muito importante porque eu sou uma pessoa muito insegura, apesar de não parecer, e eu tô sempre me perguntando se o material tá bom ou não, e eu preciso que vocês me falem se tá, porque se não tá, eu tento fazer melhor, e se tá bom, eu fico menos ansioso. Não vou diminuir a qualidade por conta de você colocar um feedback positivo aí, muito pelo contrário, vai ser um motivador a mais. Então a gente se vê na próxima aula, espero que eu tenha ajudado. Os artigos vão na sequência, né? Assim que eu conseguir postar a aula, editar e tudo certinho, coloco as referências para vocês ali. E se eu conseguir, eu coloco um breve resuminho de cada um dos artigos, sobre o que cada um deles fala, para você que gosta de se aprofundar mais e pesquisar mais, poder procurar e entender um pouquinho melhor essa condição. Se você se identificou com essas questões de dupla excepcionalidade, considere você fazer avaliações sobre isso, né? Porque, como eu disse, é um diagnóstico que os estudos apontam uma bagunça interminável de conceitos e diferenciações e similaridades. Vocês não imaginam a dor de cabeça que foi ler toda essa papelada aqui, tentar entender, extrair alguma coisa que faça sentido e que sintetize tudo. Então, é dificílimo diferenciar essas coisas. O que eu tentei trazer aqui foi alguns padrões que eu reconheci entre todos esses estudos e para que você tenha aí o mínimo de percepção, assim, do que você se identifica mais. Mas não confie só nisso, né? Se você acha que você tem alguma disability, né? Alguma desabilidade, algum problema de aprendizagem ou de performance, né? Ou de, sei lá, controle cognitivo ou emocional, que seja mais grave, procure uma avaliação. Porque se você pode fazer uso de medicação, por exemplo, para corrigir isso, e a medicação, por exemplo, do TDA, ela é bastante segura se você fizer um acompanhamento e fizer o uso correto, ela é bastante segura e bastante eficiente e bastante... o benefício e o custo, né, vale muito a pena. E os riscos a longo prazo do uso da medicação são baixos se você fizer um acompanhamento correto. Eu nunca atendi pessoas que tiveram problemas com esse tipo de medicação, a não ser uma pessoa que realmente abusou da medicação, mas usou essa medicação como se fosse uma substância um entorpecente, digamos assim, né? Mas pessoas que usaram com orientação, nunca vi nenhum problema, sempre vi um ajuste bem interessante, assim, das questões de controle inibitório, de freio, de impulsividade, de controle de atenção, de organização, né? Para as pessoas que têm essa demanda dopaminérgica, né? Esse déficit dopaminérgico. Então, isso pode ser muito, muito interessante. Se você quiser fazer uma avaliação com o Matheus da clínica, né? Que ele faz essa avaliação, eu também faço uma triagem para você tentar entender um pouquinho melhor. Isso você pode chamar no WhatsApp da clínica e tentar agendar. Mas olhe com carinho para essas questões e pesquise um pouco mais, pergunte aí se você se identificou. E eu espero que essa aula tenha sido interessante e tenha feito sentido para ajudar você a entender melhor o teu funcionamento. A gente se vê na próxima aula, deixa o teu comentário e até mais.